O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje começa com estas manchetes. Vereador Arielson Arcego volta a dizer de que não é necessário criar mais uma lei e sim cumprir a legislação já existente. Declaração foi dada diante de questionamento ao vereador sobre a sugestão de lei que tramita na Câmara de Vereadores para proibir a venda de bebidas alcoólicas em Farroupilha em via pública no horário das 22 horas às 6 horas da manhã. CEO da empresa Sementes Feltrin faz análise da conjuntura econômica do país. Para Edmilson Bagatini, a economia deverá seguir instável até o fim das eleições. Ele cita a questão do desemprego e também a falta de confiança dos empresários como os dois principais obstáculos para a volta do crescimento econômico. Ainda será destaque na edição de hoje do programa Jornal da Cidade. Diocese de Caxias do Sul incentiva a colaboração por meio do dízimo na Igreja Católica no mês de julho. Padre Paulo Roque Gasparetto afirma que o dízimo tem 3 grandes dimensões: a parte da manutenção da estrutura física da igreja, a evangelização e a questão social. Jornalista da Rede Globo de televisão afirma que o Brasil precisa fazer uma revolução liberal e desconstruir o Estado gigante que o país tem. Declaração foi dada há alguns dias durante a entrevista coletiva à imprensa na cidade de Caxias do Sul por Arnaldo Jabor. Ainda na meteorologia avisa que em poucos dias 2 frentes frias passarão aqui pelo sul do Brasil e chuva deverá acontecer em volume médio. Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e também com a informação. É fato, é notícia, aconteceu, você vai ver aqui no Jornal da Cidade, o noticioso completo do dia da nossa TV Cidade Farroupilha, que está no ar pelo canal 14 da NET para toda a região, cobertura da NET aqui em Farroupilha e também disponível nas nossas plataformas da TV Cidade. Vamos agora ao nosso espaço de apoiadores, em seguida voltaremos para destacar na edição de hoje do nosso Jornal da Cidade. Vereador Arielson Arcego volta a dizer de que não é necessário criar novas leis e sim cumprir a legislação já existente. Ele deu esta declaração diante da questão da perturbação do sossego público e do projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em vias públicas. A pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República 209, centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e com a informação já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na área de cobertura da NET em Farroupilha. É a notícia e a informação que chega para você
as discussões sobre o projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Farroupilha, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em vias públicas de Farroupilha no horário entre 22 horas e 6 horas da manhã, segue gerando discussões. O vereador do MDB, Arielson Arcego, sustenta de que não é necessário criar mais uma lei, mas sim cumprir a legislação já existente. Ele explica que no ano de 2014 foi aprovada uma lei em Farroupilha que proíbe a colocação de lixo nas vias públicas, mas que, no entanto, esta legislação não é aplicada e não existe fiscalização para tal. Aí nós temos uma lei municipal criada há pouco tempo, que é uma lei 4.013, de 23 de abril de 2014, há pouco tempo, mas já fazem 4 anos, né? E esta lei, quando criada, eu só não votei contra a lei no município, porque disseram que iam fiscalizar, que iam fazer, e as pessoas acham que... Eu sempre fui um crítico da sujeira em Farroupilha, eu falo da Ecofar, inclusive, né? E eu votei a favor para ver se ia melhorar. Mas não que isso precisasse uma lei para não jogar papel no chão. Mas não dizia em lugar nenhum, então nós acabamos votando a lei, que até hoje ela não é cumprida, ela não é fiscalizada, nunca ninguém foi multado, nunca aconteceu absolutamente nada e as pessoas continuam jogando lixo no chão, como por exemplo nesses locais onde as pessoas possam beber no final de semana ou aqui das 22 horas que estão falando, mas pode ser o dia todo. E aí diz assim a lei: será multado na forma da lei toda pessoa que for flagrada jogando qualquer tipo de lixo fora das lixeiras e containers. E aí diz que as penalidades previstas nesta lei serão estabelecidas através de auto de infração. E diz que tipo de lixo é jogado fora. Se for até uma latinha de uma lata de refrigerante, é um tipo de multa. Se for acima de 1 metro cúbico, é tanto. Se for um papel, é tanto. Então, nós já temos a lei também. Para este tipo de coisa, nós já temos a lei. Então, para tudo que fala a lei municipal, tem uma lei que já fala sobre, ou versa sobre o assunto. Então não é necessário mais uma lei, é necessário o cumprimento das leis que estão aqui. Outra questão, se fala que, e uma das questões foi que Bento Gonçalves, por exemplo, existe a lei que após as 22 horas não pode beber. Então, o prefeito sancionou, eu tenho a lei aqui em minhas mãos, ela é uma lei de agosto de 2017. Nós já estamos praticamente em agosto de 2018 e ela ainda não foi sancionada. Imagina funcionar. Então, se ela não foi... quer dizer, sancionada ela não foi regulamentada. Ela não foi regulamentada por algum motivo, né? Então, eu fui a Bento Gonçalves para ver como estava funcionando essa lei e, infelizmente, ela não está funcionando. Então, na verdade, eu não sei se eles têm todas essas outras leis municipais que a gente tem, por exemplo, de jogar o papel no chão, no Código de Postura, a perturbação do sossego público. Então, o que eu vejo tem que ter uma grande discussão e, para mim, o que vale a pena da lei é a discussão para que a gente possa fazer com que os órgãos públicos e os responsáveis pela execução ou pela fiscalização comecem a agir. Bom, essa questão do projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores de Farroupilha, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas entre as 22 horas e as 6 horas da manhã, é uma matéria, é um assunto que precisa ser amplamente discutido. Se já tem legislação via Código de Posturas do município ou outras legislações que determinam esta questão, para que criar uma outra lei? É a pergunta que fica no ar, mas a comunidade precisa debater bastante esta temática. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: o comportamento da economia é monitorado de perto pela classe empresarial. Para o CEO da empresa Sementes Feltrin, aqui de Farroupilha, a instabilidade na economia deverá perdurar até o fim do processo eleitoral de 2018. Segundo Edmilson Bagatini, o alto desemprego é um dos principais obstáculos para a volta do crescimento econômico, bem como a questão da falta de confiança dos empresários.
Edmilson Bagatini faz uma leitura e uma prospecção para o comportamento da economia brasileira. Bem, eu acredito que melhoras, pelo menos nós no nosso setor, não estamos esperando, né? A gente acredita exatamente que o fator eleições vai manter a economia instável, né? A gente está vendo o dólar aí oscilando muito, isso é muito ruim para todos os setores, seja importador ou exportador, que é o nosso caso. Então, na nossa ótica, nós não vemos uma melhora, imagino eu, até conhecermos o futuro presidente, a equipe econômica, né? Infelizmente, não é um cenário que nos deixa contentes, nem satisfeitos, mas é o que nós imaginamos que vai acontecer aí à frente agora. O que tem atrapalhado a economia para que a economia estivesse em frangalhos, como se diz? Olha, eu não sou especialista na área, mas eu acredito que o principal fator é o desemprego, né? Estamos vivendo há um bom tempo com desemprego histórico altíssimo, né? Desemprego alto, queda da renda e, consequentemente, queda do consumo, né? Eu imagino que esse seja o principal fator. A recuperação do emprego passa por retorno do investimento, né? O investimento do poder público não virá, porque os orçamentos todos estão muito apertados, né? Estão até cortando. Enquanto o empresariado, o setor empresarial não sentir confiança exatamente no que virá depois da eleição, também não acredito que haja esse impulso no investimento. Na minha opinião, é desemprego, menos renda, menos consumo, e o retorno no investimento passa obrigatoriamente por mais confiança, né? Mais confiança do empresário, e essa confiança só virá a partir, como eu disse, de conhecer quem será o nosso novo presidente, quem será a equipe econômica, quais serão as diretrizes. Eu imagino que seja por aí. Muito se fala da necessidade de descolar a economia da classe política. É possível fazer isso ou uma está intrinsecamente ligada com a outra? Eu acredito que está absolutamente ligada, umbilicalmente ligada, né? Nós vivemos num país democrático e a política tem um papel preponderante exatamente no que eu falei, na confiança, né? Do investidor, na confiança do empresário. Então, sem dúvida, está ligado, não tem como desvincular isso, não. Para a Sementes Feltrin, o ano tem sido bom, tem sido razoável, crescido acima do esperado? Não tem sido um ano bom, nós estamos abaixo do nosso planejamento, né? O primeiro semestre não foi bom, foi um semestre muito travado, onde se trabalha muito e os resultados não chegam no nível que a gente espera, né? Eu acredito que vamos conseguir fechar o ano, digamos, num 0-0 em relação ao ano passado, mas longe da nossa meta de crescimento. Quais são os principais projetos que a empresa tem agora para esse ano e já olhando 2019 também? O nosso setor, que é o setor agrícola e de genética, nós temos que trabalhar sempre com um horizonte muito largo, né? Então, o nosso planejamento sempre é de no mínimo 5 anos, né? Então, nós temos vários projetos que iniciamos há 2 ou 3 anos, né? Que estão ainda em maturação, né? Mas é basicamente investimentos em criação de novos materiais, de novos produtos, né? E que devem acontecer agora nos próximos anos. Esse é o nosso principal investimento. A tecnologia tem ajudado muito também nessa área que vocês atuam? Sem dúvida. Eu estou há 37 anos nesse negócio e posso dizer que mudou radicalmente, né? Nós estamos no negócio de sementes de hortaliças, né? Então hoje nós falamos em vender, por exemplo, uma semente de tomate que vai gerar uma planta com resistências a uma série de doenças que antigamente não era possível, ou seja, o agricultor tinha que aplicar uma quantidade imensa de defensivos. Então hoje a indústria de sementes trabalha para isso, para oferecer um material com maiores resistências, né? A gente trabalha também para, seguindo o exemplo do tomate, para se colocar mais licopeno na fruta, enfim. A genética no negócio de sementes de hortaliça é algo extremamente importante e relevante. Sementes Feltrin tem trabalhado com a exportação ou atende somente ao mercado brasileiro? Não, nós temos hoje exportação para mais de 30 países, né? E estamos muito empenhados nisso também. Uma grande parte do nosso investimento tem sido
na captação de novos clientes fora do Brasil, exatamente para nós podermos equilibrar essa situação oscilante que nós temos no Brasil. Ora a economia está boa, ora não está, então a gente está procurando equilibrar a nossa venda no mercado interno com a exportação. Aí estão os empresários sempre muito otimistas, mas o otimismo parece não se concretizar na velocidade que a classe empresarial procura. Agora, com certeza, até o fim das eleições, é isso que temos por aí. Depois vem fim de ano, logo vem carnaval, então leia-se numa retomada da economia, quem sabe mais forte, somente no ano que vem, lá por março e abril. Tomara que aconteça, porque nós vivemos esperando de ano para ano. O programa Jornal da Cidade vai para o espaço dos apoiadores. Em seguida voltaremos para destacar. Jornalista da Rede Globo de televisão diz que Brasil precisa fazer uma revolução liberal e desconstruir o Estado gigante que o país tem. Declaração foi dada durante a entrevista coletiva há alguns dias em Caxias do Sul. Daqui a pouco, os detalhes desta informação. A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos. São mais de 100 sabores à sua escolha: broto, média, grande e tamanho família, com ou sem borda. Todo dia é dia de pizza. Chame a teleentrega da de Nápoles e mate aquela saudade de saborear uma pizza com a família e os amigos. De Nápoles Premium, Rua da República, 209, Centro de Farroupilha. Fone 3261-6000. De Nápoles Farroupilha, a pizzaria a teleentrega preferida. Venha provar nossa pizza, porque toda hora sempre cai bem uma pizza. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin. Atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304. Fone 3261-3331. Planejado, o futuro vai surgindo devagarinho, o futuro vai mudando a cada passo. O futuro é o que eu faço, eu não faço sozinho. O futuro é movimento, furacão, redemoinho. O futuro é uma jornada, é um caminho. Construa o seu futuro. Vestibular de Inverno UX. Inscreva-se até 17 de junho em ux.br. Prova 24 de junho. UX, pessoas em movimento. O programa Jornal da Cidade, o nosso noticioso completo do dia, já está de volta no ar aqui pelo canal 14 da NET, na região Cobertura Farroupilha. Voltamos com mais notícia, com mais informação. Na Diocese de Caxias do Sul, o mês de julho é dedicado ao dízimo. A Igreja Católica incentiva os fiéis a fazerem a sua doação financeira espontânea ao longo deste mês. O padre Paulo Roque Gasparetto explica que o dízimo tem 3 grandes dimensões. Uma delas é a manutenção da estrutura física da igreja. A outra, os projetos na área da evangelização. E uma terceira, que compreende a área social. E o mês, então, de julho, ele foi escolhido para a questão de conscientização. Quer dizer, o dízimo, ele não é uma taxa, mas ele é um gesto de generosidade e gratuidade
onde nós colocamos ou devolvemos a Deus um pouco de tudo aquilo que Ele também nos dá, né, e nos oferece a cada dia. E a gente poderia dizer assim que o dízimo ele tem 3 dimensões. E a primeira dimensão é a dimensão justamente de pertencimento a uma comunidade, e como eu pertenço àquela comunidade, sou responsável por ela. Então eu ajudo na manutenção da comunidade. Então no templo, na questão água, luz, nos gastos daquilo que a comunidade precisa. No geral, na questão de manter a comunidade em pé, né? Estrutura física, que é importante. Então essa é a dimensão. Uma segunda dimensão, que é uma dimensão também de evangelização. Então nós sabemos também de que nessa participação que cada um dá, também é feito, tirado também todos os cursos para os serviços e toda a questão da evangelização dentro da igreja, nas pastorais, nos movimentos, naquilo que nós precisamos também para que a palavra de Deus ela possa chegar a todas as pessoas. Então é uma maneira também, ela tem essa dimensão também de evangelização, essa dimensão de olharmos para a nossa comunidade, mas olharmos também a nível também de tantas outras comunidades do nosso Brasil, dessa ajuda missionária. Por exemplo, nós temos as comunidades solidárias. Tem uma ideia, por exemplo, aqui na nossa paróquia Sagrado Coração de Jesus, desde que eu cheguei, nós tiramos um salário mínimo por mês, onde a gente ajuda aquelas comunidades onde não tem condições de se manter, seja em Caxias do Sul, nas periferias da cidade de Caxias do Sul, ou seja, em outros lugares da diocese. Então ela tem essa dimensão de evangelização dos serviços nossos, a olhar para os mais necessitados, mas também um olhar nos necessitados. E depois uma terceira dimensão, que é uma dimensão justamente social, e essa dimensão social é ajuda mesmo, né? Ajuda as pessoas, ajuda os pobres, ajuda aquilo que, né, fazendo gestos concretos daquilo que precisa ser feito. Então é dentro dessas 3 dimensões que a gente se coloca, né? De uma dimensão de manutenção, de poder deixar as comunidades abertas, né? Ter o mínimo necessário, funcionários, pessoas que colaboram, que ajudam, seja na questão de evangelização, na questão missionária, e seja na questão social também, que é muito importante também nessa questão de ajuda, tudo mais. Então, teria essas 3 dimensões. Certo. E o importante também é bom ressaltar e deixar claro, na Igreja Católica, nós somos convidados a participar, a doar, a ter esse gesto concreto por meio do dízimo. Mas não acontece como ocorre em outras igrejas que estipulam um percentual. O dízimo, a participação do católico é espontânea, Padre Paulo? Ela é gratuita e espontânea. A gente tem uma referência. Uma referência, porque senão, sem referência, tu não sabe. Sim. Se é aqui ou se é lá em cima, né? Quanto que é. Se é 1, se é 100. Né? Então, na nossa região, por exemplo, pastoral, todas as paróquias aqui da região pastoral de Farroupilha, nós estabelecemos sempre um valor, que é 10% de um salário mínimo, que seria R$100 esse ano aqui. Então, é para todas as comunidades, esse é o valor. Mas nada impede que as pessoas que muitas vezes não conseguem, nesse ano aqui estão em dificuldade. Então, eu ajudo com menos. Né? O ano que vem eu posso compensar. Não é a quantidade, né? É o gesto. É o gesto, né? E nós não somos todos iguais também, porque isso não é taxa, né? Porque não é justo, né? Tem alguém que ganhe 30 mil por mês e o outro ganha um salário mínimo, seja taxado da mesma forma, né? Se a gente olhar num sentido de gratuidade e de generosidade, no verdadeiro espírito, sentido que o dízimo tem.
A Igreja Católica não determina, não fixa um valor para o dízimo. O cidadão, enfim, os fiéis podem doar o que conseguirem no período. Aqui para Farroupilha está sendo sugerido o valor de R$100. Faça a sua colaboração ao dízimo também e com certeza você terá um sentimento muito grande de gratidão em poder ajudar no seu coração. O programa Jornal da Cidade segue e agora destaca: o jornalista da Rede Globo de televisão, Arnaldo Jabor, esteve há alguns dias na cidade de Caxias do Sul, onde proferiu uma palestra no UX Teatro, que foi promovida pela CDL da cidade vizinha. Durante a entrevista coletiva concedida à imprensa, Jabor falou por mais de 10 minutos. Segundo ele, o Brasil precisa fazer uma revolução liberal e desconstruir o Estado gigante que domina o país. Questionado sobre quais seriam as perspectivas da economia para o futuro, assim respondeu Arnaldo Jabor. Depende de quem governar. O Brasil, se entrar um esquema petista de volta, que eu acho difícil, aí quebra de vez. Aí vira logo um caos generalizado em cima de uma teoria louca, né? É uma loucura. Depende de quem entrar. A única coisa que o Brasil precisa, na minha opinião, que é uma coisa muito importante para o Brasil, é uma revolução liberal. O Brasil precisa desconstruir o Estado gigante. É a coisa mais importante que precisa acontecer. Os nossos males estão todos nisso, a sociedade vivendo em função do Estado. E não o Estado em função da sociedade. Então nós estamos quebrados, pô. Nós temos um déficit anual de 50 bilhões na Previdência, todo ano aumenta 50 bilhões. E não pode fazer reforma, os caras não deixam. E aí? Como é que vai ser? Daqui a 2 anos não tem mais dinheiro para pagar aposentado. 3 anos, 4. Aí o povo brasileiro... É complicado. Porque a agenda do que tem que ser feito no Brasil é muito complexo. Não é fácil de ter uma opinião. Então as pessoas tendem... Desculpa, botar um pouquinho mais para cá, senão eu tenho que falar muito. As pessoas tendem a escolher um lado, o bem, o mal, o certo, o errado. O problema não é certo nem errado, nem esquerda, nem direita, nem bem com mal. O problema do Brasil é um problema de reorganização social e econômica, entendeu? Que é uma coisa muito importante, que é uma coisa que foi feita durante 8 anos e que não conseguiu terminar direito, porque não deixaram, foi o governo Fernando Henrique. Aquela é a agenda correta para o Brasil. É privatizar, diminuir o tamanho do Estado, fazer cortes fiscais, diminuir o déficit fiscal, aprofundar a importância da educação, aprofundar a importância dessas coisas, da participação do povo na educação. Isso é que precisa fazer. Mas o problema principal é o Estado gigantesco. Isso é o problema do Brasil. O PT engordou o Estado? Muito. Engordou, botou mais de 100 mil pessoas lá. Porque a mentalidade não é só porque são oportunistas, não é só por isso. É porque eles acham que o Estado é o centro da humanidade. Isso é uma coisa de 1917. Então o Estado tem que gerir a nossa vida, né? Agora, semana passada, Cuba está autorizando sem ter propriedade privada, você viu? Ontem o cara falou, não, agora vai poder ter uma casa, porque não podia, tudo está, né? Então, eu já estive em Cuba, é inacreditável. Então, se o Brasil adotar uma agenda complexa, que eu acho difícil, aí pode ser que ele melhore muito. Diminuir o Estado. Olha aqui, se você procurar qualquer economista importante do mundo, fala assim, como é que resolve o problema do Brasil? Todos dizem 7 coisas. Todos já sabem. Diminuir o Estado, aumentar a educação, cortes públicos, privatização. É isso. Tá tudo, aí faz. Aí fica bom. O PT tem culpa por estarmos vivendo essa crise econômica? O PT tem uma parcela de culpa quando houve a redução de IPI? Foram políticas populistas? Porque a Dilma, aliás, ela é brisolista, né? Ela quando entrou, ela falou assim, ela considerava o Lula um pouco careta, de certa forma, que o governo do Lula não foi radical como ela gostaria. Então ela botou para quebrar.
né? Ela pegou o dinheiro público para fazer um financiamento de demanda absoluto, estimulando a demanda, sem dinheiro, aí ficou sem dinheiro para oferta. Aí foi pegar dinheiro em banco, aí foi virando um caos geral. A mentalidade, vamos dar dinheiro para o povo, porque aí o povo... Não é assim que o povo ganha dinheiro. O povo ganha dinheiro se houver progresso. Bom, o senhor como jornalista, como avalia a cobertura política no Brasil? Como o senhor avalia a cobertura do jornalismo? Eu acho que está bom, eu acho que está bem feito. Eu, numa boa, não é porque eu sou da Globo, acho que a Globo faz um trabalho jornalístico muito sério. Revistas da Abril, uma Veja, etc., os jornais, a Folha, o Globo, o Estadão, eu acho bom. Eu acho que o jornalismo brasileiro cresceu muito por causa da emergência. O excesso de problemas cria também uma busca por soluções. O problema é que a gente antigamente não sabia nem qual era o problema, quanto mais a solução. Se você não sabe qual é a solução, você não sabe qual é o problema, pô. O problema do Brasil é que a gente não sabe qual é o problema. A opinião pública não sabe ainda. Se você perguntar a qualquer pessoa, você diz, não, é a roubalheira, a corrupção. Não é. Isso é um fato secundário. Isso é uma decorrência. Né? Isso é uma decorrência da situação geral do país. Aí a corrupção fica fácil, né? Porque o dinheiro não tem dono mesmo. O dinheiro aí... É claro, é notório que o jornalismo brasileiro tem evoluído muito nos últimos tempos, sobretudo até pela questão social e política que o Brasil atravessa. A contribuição da imprensa, do jornalismo, tem sido grande até pela questão do empoderamento da informação junto aos seus cidadãos. Olha, se não fosse ao jornalismo, não sei o que seria da classe política. O programa Jornal da Cidade agora traz a previsão do tempo. Meteorologia alerta para a passagem de 2 frentes frias aqui no sul do Brasil em poucos dias. Vamos conferir o prognóstico de chuva acumulado para os próximos dias em todo o Brasil, começando pela região sul. 2 frentes frias vão passar pelo Brasil até o final da semana que vem. A primeira frente fria chega nesta sexta-feira e a maior parte da instabilidade fica concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E a segunda frente fria começa a avançar na segunda-feira. Com a passagem dos 2 sistemas, os 3 estados da região sul terão chuva e volumes moderados. Chove pelo menos 20 milímetros, podendo chegar a 40 milímetros na fronteira gaúcha com o Uruguai, no leste de Santa Catarina e no leste do Paraná. Um pouco de chuva da segunda frente fria deve sobrar para o leste de São Paulo e o Rio de Janeiro, mas a expectativa de volumes pequenos, variando de 10 a no máximo 20 milímetros. Isso no meio da semana. A umidade aumenta um pouco no Espírito Santo, pode voltar a chover de 2 a 10 milímetros. O Nordeste continua com chuva concentrada nas áreas litorâneas, também variando de 10 a 20 milímetros. As pancadas de chuva pelo extremo norte do Brasil poderão acumular pouco mais de 40 milímetros no litoral do Amapá, também no norte do Pará e acima de 75 milímetros no norte do Amazonas e em Roraima. Todas as outras áreas do Brasil permanecem com o predomínio da massa seca, sem previsão de chuva no próximo período. Aí está então o prognóstico da meteorologia e a previsão de acumulado de chuva para os próximos dias em todo o território nacional e sobretudo aqui no sul do Brasil. 2 frentes frias passando em poucos dias então aqui no sul do Brasil. O sábado já com o tempo melhorando, domingo vamos ter tempo bom, mas na segunda-feira voltará a chover novamente de acordo com a meteorologia. E desta forma nós estamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, o nosso encontro diário com a notícia e também com a informação. Você pode acompanhar na íntegra esta edição do programa. Acesse o YouTube, depois acesse a TV Cidade Farroupilha no YouTube e você vai encontrar o Jornal da Cidade, a edição completa com todas as matérias do dia de hoje. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pelo prestígio, pela audiência, um forte abraço e até o nosso próximo encontro no Jornal da Cidade com a notícia e a informação no
Telejornal da TV Cidade Farroupilha.